Bênção! Tudo bem, queridos? Vamos orar para começar esse culto? Se você puder, fique de pé. Vamos agradecer aquele que é digno de toda honra, toda glória. Que Ele aqueça nossos corações nesse dia. A Bíblia diz assim para a gente lançar sobre Ele toda a nossa ansiedade. Toda. Se você entrou aqui com alguma ansiedade, com alguma preocupação com a segunda-feira, lança sobre Ele. Lança sobre Ele. Porque Ele é o Filho de Davi, Ele é o Deus Todo-Poderoso. Ele escuta enquanto você ora. Até quando a sua voz não sai e as lágrimas caem. Ele é todo-poderoso para reconhecer cada lágrima. O Criador do Universo, que deu nome para todas as estrelas, te chama pelo nome nessa manhã. E ao te chamar pelo nome, Ele fala algo mais. Filha, filho, descansa. Descansa porque eu estou aqui. Ele está aqui e você vai sentir isso. Conforme você adora, conforme você canta, conforme você chora. Talvez até não falar nada. No falar nada, Ele vai te ouvir. Vamos orar? Obrigada, Jesus. Nós sabemos que é o Senhor que está aqui. E nós podemos sentir o Teu calor, o Teu amor, o Teu cuidado. Então nós queremos entronizar o Teu nome. E vem nesse lugar, Senhor. Vem, toma esse lugar. Toma o trono de governo. Toma o trono de domínio. Seja o centro das nossas atenções agora. Que nossa mente seja agora cativa à obediência a Jesus Cristo de Nazaré. Que nosso coração se curve à Tua majestade. Que todo raciocínio lógico interaja com o Teu Espírito, para que o Teu reino venha. E enquanto o Teu reino vem, traz cura para a nossa alma, cura para o nosso corpo, que seja adorado. Filho de Davi, nós sabemos que o Senhor está aqui. Então vem e seja adorado. Mostrava uma explosão saindo desse quintal. Eu vi essa explosão saindo assim, uma cor dourada, sabe, tomando conta. E o Senhor dizia para mim assim: eu ouvirei. Mas Jesus estava dizendo: eu ouvirei, mas não era eu ouvirei a vinda de Jesus. Nós temos clamado nesse lugar para que o Espírito Santo faça aquilo que Ele fazia há anos atrás, que é descer no meio do povo. Que as pessoas serem tocadas pelo Espírito Santo neste lugar e você sentir algo diferente da parte de Jesus. Mas é necessário que o nosso coração rompa com algumas estruturas. Havia um cego em Israel e a vida de um cego era terrível na época de Jesus. Principalmente se esse cego fosse um cego de nascença. Porque o cego de nascença, o povo entendia que era uma maldição sobre a vida da pessoa. As pessoas, o povo de Israel entendia que se uma pessoa nascesse cego de nascença, era como se ela fosse amaldiçoada. Então toda vez que um cego passava pelo povo de Israel, por qualquer pessoa da tribo, as pessoas cuspiam no chão e diziam assim: maldito, amaldiçoado. Consegue entender? Mas existia um cego que escutou, ouviu dizer que Jesus e os discípulos estavam no monte orando. Ele sabia que subir até lá onde a multidão estava seria um problema para ele. Mas a palavra do Senhor diz que quando ele ouviu que Jesus estava descendo, ele começou a gritar: Jesus, Filho de Davi, tem compaixão de mim.
começou a andar atrás da multidão. Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E ninguém, Jesus não olhava para ele. E provavelmente a multidão dizia: se acosta, maldito, maldito, se acosta. E ele gritava: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim, tem compaixão de mim. E a palavra diz que insistentemente ele gritava: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Mas a palavra do Senhor diz que Jesus ouviu o clamor daquele homem. E ele disse: o que queres que eu te faça? E ele disse: Senhor, eu quero ver. E ele disse: seja feito conforme a sua vontade. Ele viu. O que eu estou querendo dizer com isso? Quantos querem? Eu sei que vocês... Tem muitos novos aqui na igreja, né? A gente percebe que tem muitos novos. Isso é uma bênção, porque a gente quer crescer com pessoas novas realmente. Mas a gente quer também que tanto os novos como os antigos vivam a manifestação do Espírito Santo de Jesus. Mário, não sei se você sabe, nós éramos uma igreja que no meio de um culto como esse, as pessoas começaram a sentir coisas caindo nas suas mãos. E quando nós percebemos, no meio do culto, chovia pão de ouro dentro da igreja. O dente das pessoas viraram ouro, obturações viraram prata. Minha mãe chegou em casa com o cabelo cheio de pó de ouro. Pessoas na igreja, pessoas que nós conhecemos dessa época têm o pó de ouro até hoje no meio de suas Bíblias. Então nós falamos de um Deus que é Deus de milagre, queridos. Quantos estavam aqui no domingo passado e sentiram que algo diferente aconteceu no meio do louvor? E quantos entenderam que aquilo que aconteceu não foi porque o grupo de louvor tocava, mas porque o coração da igreja estava no lugar correto? Quantos entenderam porque o coração da igreja subiu ao altar, a presença do Espírito Santo veio? Eu quero dizer com isso, queridos, para que a gente possa sentir algo, o milagre de Jesus, para que a gente possa voltar a sentir as manifestações milagrosas do Senhor na casa dele, como acontecia anteriormente, nós precisamos romper com estruturas que nos impedem de adorá-lo enquanto estamos no culto, que é para ele. Entenda uma coisa: o culto não é para mim, o culto não é para você, o culto é para ele. E quando os nossos corações estão nele, cultuando a ele, ele decide descer. E quando ele desce, ele fala comigo, ele fala com você, ele cura, ele traz milagres, ele sara, ele liberta. Quantos entendem isso? E é isso que nós queremos gerar nesse lugar como igreja, trazer a presença do Eterno. Quantos entendem? Rompa com suas estruturas no meio do culto. Coloque o seu coração nele, na sua simplicidade. Diga para eles os seus anseios acerca dele. Na sua simplicidade, no seu jeito simples de orar, no meio do louvor, no meio do culto. Diga para eles: Jesus, eu estou aqui. Eu quero algo da tua parte. Eu quero viver isso que ele está dizendo. Se o Senhor realmente pode descer nesse lugar pelo teu Espírito, eis-me aqui. Meu coração está aqui. Traz a tua presença, Jesus. O Senhor disse, e Ele não pode mentir: onde estiverem reunidos 2 ou mais em meu nome, ali no meio de vós eu estarei. Quantos creem? Quantos estão aqui reunidos em nome de Jesus? Então quantos entendem que Ele está aqui? Sei que estás aqui. Seu calor, vem me envolver, me constranger com seu
coração, queridos. Porque uma igreja que tem um Deus manifesto, ela precisa da compaixão do Altíssimo. O desejo do coração de Deus é que você tenha uma experiência marcante com Ele. O desejo do coração de Deus é que você tenha uma experiência sobrenatural com Ele, que marque a sua vida antes e depois daquele momento. Orarmos ao Senhor, tem compaixão de mim, Senhor. Tem compaixão porque necessitamos da presença dele. Necessitamos da presença dele. Quando entendermos que o culto sem a presença do Eterno é algo vazio, esse clamor virá no nosso coração. Filho de Davi, oh, tem compaixão de mim. Toca nos meus olhos, faz as escamas caírem. Filho de Davi, tem compaixão de mim. Toca nos meus olhos. Hoje eu quero te ver. Quero te ver. Eu quero, Senhor, queremos o Eterno. Quero te ver. Queremos te ver, Senhor. Toca nos meus olhos. Eu quero te ver em tudo, ó Eterno. Pois eu quero te ver. Naquele dia, quando Jesus estava passando com aquela multidão, o cego qual disse, e é a inspiração desta canção, ele estava com seus ouvidos atentos, por mais que ele não pudesse enxergar, ele sabia que naquele lugar estava passando o Filho do Deus Altíssimo, Todo-Poderoso, que podia mudar a sua história naquele dia. Talvez hoje seja o dia que o Filho do Todo-Poderoso pode transformar a sua história. E aquele cego, ele começou a cantar, ele começou a gritar: Filho de Davi, Filho de Davi. A multidão mandava ele se calar. A multidão mandava ele ficar quieto para não atormentar o chefe, não atormentar o líder, não atormentar o mestre, não atormentar aquele que veio para nos salvar. A multidão mandava esse cego ficar quieto porque ele não fazia parte. Mas ele não se importou com a multidão, porque em seu coração havia um clamor. Em seu coração ele queria Ele queria ser transformado, ele queria ser mudado, ele queria ter a oportunidade de ver a vida de uma outra forma. E ele sabia que o único que poderia fazer era o Senhor que estava passando naquele lugar. Então ele começou a gritar com toda a sua força, com toda a sua alma, com todo o seu coração, com todo o seu entendimento. Como está escrito: busca o Senhor teu Deus de toda a tua alma, de todo o teu coração, com todo o teu entendimento, com toda a tua força. E ele, sem conhecer este versículo, ele o fez. Filho de Davi, Filho de Davi. E Jesus olha e escuta este clamor e vem ao encontro dele e pergunta: o que tu queres? Eu quero ver. Se o Senhor nesta manhã te perguntar o que tu queres, qual é a tua resposta? E como tu canta essa canção, deixa ele alterar a sua forma de ver as coisas. E aquele cego se dobrou
somos ramos do eterno, queridos. Se você estiver conectado ao Senhor, o Senhor vai usar a sua vida para conectar outros a viver. Eu estava numa festa da empresa essa semana. Entrou um rapaz novo lá na empresa, sabe? E a primeira coisa que falaram assim, cara, o cara é o cara dos carros tunados. Eu falei, ele que é o cara dos carros tunados que estão lá no estacionamento? É. E o cara tem um narizão maior que o meu, assim, então passou o narizão maior que o meu. O cara chama atenção na hora que ele chega, sabe? De verdade. E a gente estava na festa da empresa e eu vi ele entrando no saguão da festa, onde estava ocorrendo a festa da empresa, sozinho, porque ele é novo na empresa e ninguém se aproximou dele, né? Porque não tinha comunhão com ele, não estava ligado a ele. E eu vi ele entrando no salão e o meu intuito nem foi abordar ele, mas eu fui pegar algo numa mesa de comida ali na festa, me aproximei dele e falei, tudo bem, você que é o cara do carro tunado, pronto. Ah, sou eu. E a gente começou a conversar. E do nada, o cara começou a abrir a vida dele. Do nada. Falando do processo de depressão que ele está passando, né? Do processo de enfermidade que ele está passando. Ele descobriu com 28 anos que tem esclerose múltipla. E conversando com ele, comecei a falar de Jesus para ele. Comecei a falar de Jesus. Daqui a pouco, o rapaz começou a chorar no meio da festa. E ele fazia assim, ele não queria passar vergonha que as pessoas vissem ele orando, mas a presença de Deus foi tão forte na vida dele que ele não conseguia parar de chorar. E eu começando a falar para ele falava assim, eu sei, a medicina já disse que eu não tenho cura. Eu, sim, a medicina disse para você que você não tem cura, mas eu sirvo um Deus que nele você tem cura. Eu falava para ele assim, Guilherme, por favor, troca as palavras da sua boca. Sim, você já tem o laudo humano sobre a sua vida, você já sabe, os homens não podem resolver o seu problema, mas hoje, dia 13 de junho, às 9h30 da noite, Deus colocou os olhos sobre a sua vida. Eu não estou aqui por acaso, Deus olhou para você hoje no meio dessa festa, Deus viu o teu coração, Deus viu o que você está passando, me colocou no meio da sua vida para dizer para você, troca as palavras, porque para os homens não tem jeito, mas para mim há jeito, porque eu sou Deus do impossível. E esse menino chorava, queridos, chorava na festa. E aí o diretorzão da empresa passou bem na hora que ele estava chorando. O que está acontecendo? O que está acontecendo aqui? Eu falei assim, nada não, Samuel. Caiu um cisco no olho dele. Eu não queria expor ele, eu não queria que dissesse. E o diretor olhou assim, você de novo, né, Nélio? Mas não foi proposital, queridos. Jesus deseja que você esteja conectado a Ele. Entenda uma coisa, a sua história pode ser uma história de muita dor. A sua história pode ser uma história terrível, mas ela pode ser cura na vida de outros. As nossas dores serão cura na enfermidade de outros. As estruturas que te machucam, quando Jesus entrar sobre elas, elas serão cura na vida de outros. Mas Jesus precisa que estejamos conectados à videira. E a conexão vem pelo simples desejo de não estar longe. Quantos estão entendendo? Ele é a nossa videira verdadeira, queridos. Nós somos os ramos dele. E Ele quer que frutifiquemos. E o fruto não vem porque eu decido, hoje eu vou dar um fruto para Jesus. Não. O fruto vem porque eu decido me conectar a Ele. O fruto vem porque eu decido começar o meu dia conectado a Ele. Na minha simplicidade. Jesus, eu levantei, eu estou aqui. Usa a minha vida, Senhor. Usa a minha vida para marcar outras vidas. Usa a minha vida na minha simplicidade. No pouco que eu sei do Senhor, usa a minha vida para tocar outras vidas. E os frutos virão. Ó a Mari com a família dela aqui, né, Mari? Foi convidada, né? Foi convidada para uma reunião onde você está hoje, porque naquele dia, naquele horário,
Jesus colocou os olhos sobre a família de vocês. Eu creio que Jesus tinha um propósito na vida dele, ele sabe disso. Mas agora você e ele são um só. Então tudo aquilo que Deus desenhou para ele envolve você e toda a sua casa. E por isso vocês estão aqui. Fruto de alguém que estava conectado à videira. E eu creio, né? Mesma coisa, o Alex, né? O Alex é um bebê na fé hoje, né, Alex? É até estranho muita coisa, mas eu digo uma coisa pra você: Deus vai te levar num nível, cara, que você vai tocar essas pessoas, você vai frutificar em Jesus, junto com a tua esposa, e você vai falar assim: cara, como que eu imaginava que sim, porque Jesus está dizendo pra você o seguinte: não importa a sua estrutura, a fragilidade da tua estrutura, importa que você esteja conectado em mim, se conecta em mim. Se conecta em Jesus, Ele vai usar você. Ele pode usar você. A história de vocês pode ser usada para curar outras. Videira verdadeira, somos os seus ramos, frutificamos para o teu louvor.
de nós, Senhor. Cai sobre nós, Espírito Santo de Deus. Queremos frutificar para Ti, Senhor. Queremos frutificar para Ti. Você quer dar frutos para o Senhor? Amém? Você pode tomar o seu lugar. Tem lugares aqui, ó. As crianças foram para a salinha, tem lugares para cá. Senhor, eis-nos aqui, ó Deus. Eis-nos aqui como filhos amados, clamando por Ti, Senhor, porque queremos frutificar na Tua presença, porque queremos amadurecer, Senhor. Só pode dar fruto aquele que amadurece. Ó Senhor, opera em nós o Teu querer, o Teu efetuar, ó Pai. Nos colocamos abertos, nos colocamos submissos a Ti, Senhor. Nos colocamos disponíveis, ó Pai, ao mover do Teu Espírito Santo. Ó Deus, nos colocamos diante do Teu altar, Senhor. Sabendo que não somos perfeitos, sabendo que precisamos do toque do Teu Espírito. Sabemos que precisamos de Ti, Senhor. Mas estamos abertos. Oh, Jesus. Diga assim: eu só posso dar fruto se eu for um ramo maduro. Você concorda comigo? Você compreende isso? Nós uma vez plantamos feijão em casa por conta de uma experiência da Lara. Oi? Por conta de uma experiência da Lara na escola, onde ela precisava mostrar, na verdade, o deslizamento de terra. Então a gente tinha que pegar uma caixinha de sapato, plantar muito feijão, colocar terra, e depois que já tivesse crescidinho o feijão, jogar água para mostrar o impacto que a plantinha conseguia, né, manter ali e evitar o deslizamento. E por conta dessa experiência, a gente resolveu manter os feijões. Nós mantivemos por algum tempo e aquele feijão começou a dar fruto. Então apareceu a vagenzinha, nós colhemos o fruto dessas vagens e nós cozinhamos e comemos o feijão. Apenas a planta madura pode dar fruto. Se eu quisesse colher o feijão logo depois que eu plantei, não teria como. Eu precisava esperar aquela planta amadurecer. Nós somos filhos de Deus, não é? Mas para que nós possamos dar fruto, precisamos ser filhos maduros. Filhos maduros. E é sobre isso que nós vamos falar hoje. O Senhor está neste lugar, amém? Enquanto eu orava nessa semana, antes de falar do fruto maduro, há algo que precisa acontecer em nós. E o Senhor falava sobre quebra de cadeias. E do nada eu estava orando e lembrei daquela música. Quebra as cadeias. Lembram dessa canção? Quebra as correntes, quebra os grilhões. E a primeira música que nós cantamos, eu vi que Deus está fazendo isso no reino espiritual. Quebrando as cadeias, os grilhões, assim como aquele homem que talvez não tinha perspectiva nenhuma. Até que o mestre passou, o rei dos reis passou e ele falou: filho de Davi,
para aquele homem saber que aquele homem que estava passando era o filho de Davi, ele sabia que ele viria e ele estava atento para aquele momento. Amém? Quero dar a oportunidade rapidamente para a Nath contar um testemunho. Ele tem tudo a ver com isso, você vai entrar com a mensagem. Eu creio que grandes coisas Deus vai fazer hoje, amém? Amém. Bom dia. Não foi programado, mas Deus ardeu muito no meu coração. E por isso eu vim. Tem tudo a ver com os nossos louvores. Resumindo, eu sou professora há 20 anos, fazem 7 que eu trabalho na Prefeitura de Ribeirão Pires. Passei muitas situações na escola que eu estou e esse ano Deus me mostrou que Ele colheu cada lágrima e Ele me honrou e esse ano eu estou na vista e direção da escola. E na primeira semana que eu comecei, o diretor virou para mim e falou assim: olha, eu quero que você organize a nossa festa junina, que será em junho, né? E você vai ficar tomando conta disso. Por que eu estou contando tudo isso? Nós tínhamos uma meta de prendas a serem recebidas, porque a gente gera dinheiro, né, para a escola através da festinha. E a gente nunca, nesses 20 anos de escola, eu nunca vi uma festa ser feita sem sair um centavo da escola. Algo tinha que ser investido. E eu comecei a organizar essa festa. E essa semana nós batemos todas as metas. Nós não vamos gastar um centavo para conduzir essa festa. Eu precisava de 15 litros de óleo, eu recebi 60. Eu precisava de 30 litros de molho, nós recebemos 350. Eu precisava de 300 pães, chegaram 1000. Eu precisava de 15 quilos de salsicha e entraram 150 quilos de salsicha. E por que eu estou contando isso? Porque não fui eu. Todo mundo olha e fala: Natália, o que foi que você fez? Não fui eu, foi Deus. Aleluia. Quando Deus coloca a gente num lugar, Ele honra. Ele vem com a provisão. Ele vem e Ele mostrou pra mim: sou eu que estou com você. Quando eu coloquei José para administrar o Egito, eu estava com ele. Quando eu falei para Abraão que a terra que ele fosse prosperaria, era eu com ele. E lá naquela escola tem sido igual. Então, quando eu olhei, eu escutei a música, tira a escama dos meus olhos para que eu vejo o Senhor nesse lugar. Eu vejo o Senhor lá, não é nada para mim. Nenhuma salsicha que tem lá é para mim, nenhum pão é para mim. Mas é para a honra e glória do Senhor, porque Ele tem feito na minha vida. Ele tem feito nos lugares que eu passo. E por isso que eu quis compartilhar com vocês. Você pode aplaudir. Olha só, a Natália falou algo importante. Ela falou por que ela estava lá. Foi Deus quem colocou. Por que você está aqui? Filhos maduros, por que você está aqui? E eu vou além. Por que você nasceu? Eu não estou dizendo, né, talvez a sua resposta muito espiritual vai ser: oh, eu nasci para glorificar o Senhor, aleluia, louvado seja. Mas não é isso que eu quero que você pense. Essa semana eu fiquei muito encafifada com isso. E eu primeiro eu perguntei para minha mãe: mãe, por que eu nasci? Por que você quis ter filho? Você já se fez essa pergunta? Todo mundo aqui é filho, concorda? Entrou nesse mundo, você é filho de alguém. Por que você nasceu? Independente se foi uma gravidez planejada ou não dos seus pais, por algum motivo você nasceu. Por que eles decidiram ter você? E se você tem filhos, volto novamente à pergunta: por que você decidiu ter filhos? Por quê? Luiz, você tem 3 meninos. Por que você decidiu ter filhos? Não precisa me responder, só para ter um bate-bola, né? Por que você decidiu ter filhos? Silvia, por que você decidiu ter filhos? Eu quero que você responda essa pergunta para você mesmo. Então, enquanto eu estou falando, eu quero que você pense: por que
Lidiane, você decidiu ter filhos? Há aqueles que não têm filhos, mas que talvez um dia pensam em ter. Né? Sei lá, Diego, Natasha, Heloísa. Por quê? Porque alguém decide ter filhos. A vida, ela chama pela vida. Então nós já nascemos programados para gerar. Organismos vivos são programados para reproduzir a sua espécie. Nossa, parece até professora de ciências falando. Por quê? Alguém gostaria de jogar uma resposta? Por que alguém tem filhos? Não? Nossa, que silêncio, vocês estão aqui? Bom, como eu disse, eu fiquei encafifada com isso durante a semana. Na verdade, a palavra filhos ficou no meu coração, e todas as vezes que o Senhor começa a falar alguma coisa, né, assim, ele fala por vários dias. Então, assim, é como se ele me falasse por partes. E eu vou sempre anotando em algum lugar, porque cada dia vem uma partezinha, até que depois compõe o todo. Então eu vou falar para vocês algumas respostas que eu ouvi, porque eu fiquei tão encafifada que eu cheguei a perguntar para algumas pessoas: por que você resolveu ter filhos? E a pessoa até estranhava, né? Porque do nada eu chegava com a pergunta e a pessoa não sabia o que me responder. A maioria delas ficou pensando assim, tipo, até a minha mãe ficou pensando: por que ela decidiu me ter? Então, assim, olha, ouvi, por exemplo, para garantir a permanência da humanidade. Uau! Profundo. Mas não se preocupa, a Índia já está garantindo, a China está garantindo. Não é aquela pessoa, não é você em específico que vai garantir a permanência da humanidade. Outro falou assim: para ter alguém com o meu DNA. Deixar no mundo alguém com o meu DNA. Engano. Engano porque quando, por exemplo, geramos a Lara traz uma mistura de cromossomos. São 23 pares de cromossomos meu, 23 pares de cromossomos dele. Então é uma roleta russa. Ela não vai ter exatamente o meu DNA. Aí eu ouvi assim também: para ter quem cuida de mim quando eu ficar mais velho. Será? É assim, Marileide? É assim, Dona Marisa? É assim, Dona Benedita? É assim? Para cuidar de nós quando ficarmos mais velhos? Já passou pela minha cabeça isso também. E aí pensei: duas, porque assim, se uma não cuidar, a outra cuida. Será? Às vezes, famílias grandes, isso não acontece. Então, também, talvez não seja um verdadeiro motivo. E ainda ouvi: para constituir família e viver com quem eu amo. Será que vai ser assim? Filhos vão embora. Quem garante que você vai viver com seu filho a vida inteira? Ou seja, o que eu quero dizer para você é que talvez esses motivos são apenas motivos bonitos de serem falados, mas não é o motivo real. E provavelmente nenhum de nós sabe o motivo real. Nenhum de nós. A única coisa que a gente sabe é que nós somos propensos à reprodução, a ter filhos. Natureza. Natureza. Bom, uma vez que alguém decide ter filhos, passa por uma ansiedade enorme, não é? Passa por uma ansiedade enorme. Por quê? Entre o decidir e o fecundar, existe um grande espaço. Será que vai dar certo? E tenta uma vez, e tenta outra vez, e pensa que tá e não tá.
Então é um tempo de ansiedade enorme. E aí o casal, principalmente a mulher, passa por diferentes fases. Porque filhos transformam tudo. Começam transformando o corpo, transformam a mente, transformam os valores, transformam as prioridades. Transformam tudo. Aí vem o período do parto, vem a amamentação, os filhos começam a crescer, quanto mais crescem, mais dinheiro gastam, vem as birras, se tiver irmãos, a implicância entre irmãos, você volta para a escola porque você acha que já saiu da escola, só que aí você tem que sentar e fazer lição junto, e vai estudar Mesopotâmia, e vai refazer equação, nunca sai da escola. Quando você se vê, você está lá almoçando, você para, vai, limpa um cocô no bumbum e sem nojo volta a comer, como se nada tivesse acontecido. Estou mentindo? Verdade? Filhos, eles seguirão a sua vida, mas se há uma relação de amor e de empatia, você nunca vai deixar de se preocupar com eles. Você vai se preocupar com os caminhos, com as escolhas, com a saúde, com as paixões. Ou seja, escolher ter filhos é escolher viver preocupado até o fim da sua vida. Nossa, que triste, né? Se a gente olhar assim, é triste. Filhos não são para qualquer um, mas qualquer um pode ter filhos. E eu quero que você abra a sua Bíblia em Isaías, nosso primeiro texto. Isaías 49, versos 15 e 16. Isaías 49, versos 15 e 16. Poderá uma mulher esquecer-se da criança junto ao peito e não demonstrar compaixão pelo filho do seu ventre? Ainda que se esquecesse, o Senhor diz: eu não me esquecerei de você. Eu a gravei na palma das minhas mãos, seus muros estão sempre diante de mim. Aqui nessa passagem o Senhor estava falando com Sião, por isso fala de muros, né? E ele diz: ainda que uma mulher se esqueça dos seus filhos. Pode uma mãe se esquecer dos seus filhos? Vocês acham que pode? Eu acredito que mesmo aquela que abandona o seu filho, ela não esquece. Pode uma mãe esquecer-se dos seus filhos? Ainda que ela esqueça e não demonstre compaixão, eu não me esquecerei de você. Filhos, por que o Senhor decidiu ter filhos? Por que o Senhor decidiu ter você como seu filho? Ele disse que ainda que uma mãe se esqueça, Ele não se esquece de você. Por que Ele decidiu que você nasceria? Porque antes da sua mãe ou seu pai fecundarem você, eu não vou falar nem de desejarem, mas fecundarem você, antes disso acontecer, a Bíblia diz que o Senhor já nos amava, o Senhor já nos conhecia, ou seja, você foi gerado primeiro pelo Senhor. E por
porque Ele desejou você. Olhe para a pessoa que está do seu lado. É bonitinho? É bonitinha? Fala assim para ele ou para ela: Deus desejou você. Deus desejou você. Deus desejou você. Não importa se você tem barba, se você é careca, se tem cabelo branco, cabelo pintado. Não importa. Deus desejou você. Mas, da mesma forma que eu disse que ter filhos é muitas vezes viver preocupado, e só vai mudando as preocupações, não é? Com o passar do tempo, Deus também fica preocupado conosco. Ele passa pelas mesmas coisas que nós passamos. A Bíblia tem alguns textos falando de filhos. E eu quero que você reflita isso comigo hoje. Por quê? Porque para nós darmos fruto, precisamos ser filhos maduros. Precisamos entender que somos filhos e procurar por essa maturidade. Mas se somos filhos, também temos as marcas do Pai, não é? Então, quando nós cantamos, Filho de Davi, tem compaixão de mim, por que Jesus era chamado de Filho de Davi? Obviamente, primeiro porque ele veio da descendência de Davi. Mas acredita-se que o filho tem marcas do pai. Então, Jesus tinha marcas de Davi. Nós precisamos ter essas marcas do pai. E aí nós vamos entender que há dois contextos na Bíblia diferentes de filhos. O filho que tem as marcas e o filho maduro. A nossa língua portuguesa, na tradução da Bíblia, ela acaba empobrecendo um pouco esse conceito. Mas há duas palavrinhas diferentes e que na nossa tradução é tudo filho. A primeira é teknon, significa filho gerado. Teknon. A segunda é huios, ou huios, filho maduro, filho em estado, em posição de amadurecimento. Filho que compreende. Então, filho gerado, filho maduro. Mas quando a gente lê a Bíblia, a gente só enxerga o filho. Tanto que a Bíblia diz em João capítulo 1, verso 12: Mas a todos que o receberam, deu-lhes o poder de serem chamados filhos de Deus, a saber os que creem no seu nome. Esse texto fala do filho teknon. A palavra seria teknon, filho gerado, porque a salvação é pela graça. Se você recebeu a Jesus, você se torna filho. Mas tem outros textos, por exemplo, tem um que diz que aquele que é filho de Deus vence o mundo. Ou Jesus fala assim: olha, se você ore pelos que te perseguem, amem os seus inimigos, pois assim você vai mostrar que você é filho. Opa, eu só sou filho se eu amo meu inimigo, se eu oro por aquele que me persegue, mas a salvação não é pela graça? E aí, nesse texto, é a palavra huios, que é filho maduro. Então, se você é filho maduro, você pratica isso. Mas você já conquistou a posição de filho. Mas você precisa amadurecer. Você precisa crescer como feijãozinho, para que você dê fruto. Você precisa amadurecer, porque assim como eu disse, que às vezes a gente tá lá almoçando, limpa um bumbumzinho de cocô, troca uma fralda e volta a comer, você não pode ser assim o tempo todo. Você precisa ser filho autônomo, filho independente, filho que caminha por si só. Bom, abra sua Bíblia em Lucas capítulo 15. Lucas capítulo 15. Tem uma história muito conhecida. É a parábola do filho pródigo. Lucas 15, a partir do verso 11.
Nós não vamos nos deter exatamente nessa parábola, mas eu quero destacar algumas coisas dela de uma maneira bem breve. Verso 11. Jesus contou outra parábola. Um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse ao pai: Pai, dê-me a parte da herança que será minha. Assim ele repartiu sua propriedade entre eles. Aqui Jesus fala de 2 filhos, um filho mais novo, um filho mais velho. E o filho mais velho chega e fala assim: olha, eu quero a minha parte da herança. Quero a minha parte. Mas uma herança você só toma posse quando? Quando você toma posse de uma herança? Quando a sua ascendência, né? Quando seus pais morrem. Aí você toma parte da herança, se tiver. No caso desse filho, ele pede para o pai e o pai dá a ele alguma coisa. Na verdade, o que o pai faz? Ele pega tudo aquilo que ele conquistou, a parte, né? Que seria do filho. Ele vende aquilo e ele dá o dinheiro para o filho. Ele não dá as terras para o filho, porque se ele desse as terras, o filho ainda estaria submisso a ele pela lei que existia na época. E o filho deveria trabalhar nas terras e prestar contas a esse pai, porque só seria de fato dele quando o pai viesse a falecer. Então, para que de fato esse filho tomasse posse na condição que ele queria, o pai precisou desfazer-se daquilo que ele juntou e que caberia a esse filho. Mas o filho, ele não tinha maturidade para aquilo que ele estava pedindo. Ele não tinha maturidade para assumir a herança. Por quê? Ele era um filho gerado. Ele não era um filho maduro. E filho maduro assume herança. Filho imaturo não. E aí, vocês já conhecem a história, né? O filho vai, toma o dinheiro, sai de casa, vai para um país distante, desperdiça o dinheiro com um estilo de vida imprudente. Verso 14. Depois de ter gastado todo o dinheiro, uma fome severa aconteceu naquele país e ele começou a passar necessidade. Por isso foi se empregar como um dos cidadãos daquele país, que o mandou a seus campos para alimentar porcos. Ele desejava encher o estômago com as vagens da alfarrobeira que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Nós sempre olhamos para os filhos, mas se você fosse o pai nessa situação, o pai ou a mãe, seu filho te pede herança, aí a Heloísa chega para o Mielton e fala assim: pai, eu quero a parte da herança que me cabe, porque eu vou fazer algumas coisas que eu estou querendo. Você daria? Já daria a parte de boleto para ela. Uma parte de boleto? Bom, primeiro que, dependendo da idade do filho, nós não daríamos. Não é? Você daria, Cíntia, para o Pedro? Nós não daríamos. Mas, se tivesse uma idade já um pouquinho maior, né? Então, de repente, o Diego está quase casando, aí, já maduro, né? O Diego chega para o Luiz e fala assim: pai, é o seguinte, vende a casa e, me dá logo a minha parte dela. Você ia fazer isso, Luiz? Oxi. Ainda que algum de nós, de repente, tá bom, vou fazer isso, se colocasse no lugar desse pai e o filho sai, o seu coração não ficaria no filho? Se o seu filho faz uma viagem, não precisa nem levar herança, faz uma viagem longa, seu coração não fica no filho? Fica, Solange? Fica. Seu coração fica. O coração desse pai provavelmente também ficou. E aí diz que o filho cai em si
e fala: qualquer um dos trabalhadores contratados por meu pai tem comida de sobra, e eu estou aqui morrendo de fome. Eu me porei a caminho e voltarei para meu pai, e lhe direi: pai, pequei contra o céu e contra você. Não sou mais digno de ser chamado seu filho, filho gerado. Trate-me como um de seus empregados. E assim levantou-se e partiu ao encontro do pai. E aí o pai, lá de longe, o vê, cheio de compaixão, porque a gente é assim. Filho erra, a gente abraça, a gente beija, cheio de compaixão. Fomos assim com os nossos pais, às vezes somos assim com os nossos pais. E aí, esse pai pega, põe um anel no dedo, manda vestir, manda colocar sapato e manda fazer um churrasco. A Bíblia é cheia de churrasco. Manda fazer um churrasco, uma festa, para comemorar o retorno desse filho. Todas as vezes que olhamos para a parábola do filho pródigo, nós sempre pensamos naquela pessoa que se desviou dos caminhos do Senhor, né? Aquela pessoa que não conhece a Cristo. E que o pai está ali de braços abertos: vem filho, vem filho. Nós pensamos no termo que a gente usa, né, de perdido, está perdido. O filho perdido foi encontrado. Mas aqui tem um outro filho. Eram 2 filhos. Tem um filho mais velho. E o filho mais velho estava dentro da casa do pai. Dentro da igreja. O filho mais velho. O filho mais velho, né? O filho mais velho estava dentro da casa do pai. E o filho mais velho estava no campo. Quando se aproximou da casa, ouviu a música e a dança, chamou um dos servos e perguntou: o que está acontecendo? O servo disse: seu irmão voltou, e seu pai matou o novilho gordo, porque o recebeu de volta são e salvo. Mas o filho mais velho se encheu de ira e se recusou a entrar. Quantos anos esse filho tinha? Não sei. Não sabemos. Mas aí o pai vai conversar com esse filho. O pai sai e insiste com ele. E o filho mais velho fala assim: olha, eu tenho trabalhado para você todos esses anos e nunca desobedeci às suas ordens. E você nunca fez um churrasquinho para eu festejar com os meus amigos. Você nunca me deu um cabrito para eu festejar com os meus amigos. Entretanto, esse filho aí que esbanjou seu dinheiro, sua propriedade, com prostitutas, volta e você faz uma festa para ele. E o pai responde assim para o filho mais velho: filho, você sempre está comigo e tudo que eu tenho é seu. Esse filho, novamente, é a palavra teknon, filho gerado. Porque ainda que ele fosse um filho mais velho, ele não era um filho maduro. Filho, tipo, você não entende ainda. Mas você vai um dia compreender que tudo que tem aqui também é seu. Precisávamos celebrar e nos alegrar, porque seu irmão estava morto, voltou à vida, estava perdido e foi achado. O filho mais velho, que estava dentro da casa do pai, o filho mais velho, que estava dentro da igreja, ainda era um filho imaturo. Filho imaturo não dá fruto. Às vezes nós estamos dentro da igreja, não importa a idade que nós temos, e somos imaturos. Precisamos amadurecer. Abra comigo em mais um texto. Romanos, capítulo 8. Romanos, capítulo 8. Verso 14. Podem ler junto comigo? Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus.
Nossa, vocês não tomaram cafezinho, né? Hoje tinha até chocolate quente. Então vamos ver as mulheres empoderadas. Por favor, leiam esse texto. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Eu senti a potência da Marileide lendo o texto. Vamos ver os homens, se superam as mulheres. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Mais uma vez, porque eu quero que você grave. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Gravou, né? Gravou o que está escrito aí. Ora, são guiados pelo Espírito de Deus, são filhos de Deus. Mas eu não disse assim que em João 1,12 está escrito que todos aqueles que receberam a Jesus são filhos de Deus? Como é que você me explica então esse texto? Isso, filho gerado, filho maduro. Aqui está falando do filho gerado ou do filho maduro? Filho maduro. Filho maduro. Todos aqueles que são filhos maduros são guiados pelo Espírito Santo de Deus. Opa, quem aqui é guiado pelo Espírito Santo de Deus? O texto diz, filhos maduros, porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos maduros de Deus. Quem guia é o Espírito Santo. O Espírito Santo, então, é a estrela, é o protagonista. O Espírito Santo é a pessoa mais importante, porque é ele quem guia. Se você vai fazer uma trilha no meio da mata e tem um guia, você vai ouvir quem? O guia. O que acontece se você esquece o que ele está falando? Você se perde. Então, o protagonista da história na vida do filho maduro é o Espírito Santo, que é quem guia. E ele diz, os que são guiados pelo Espírito de Deus, guiados a quê? Porque se a gente fala de guiar, penso eu que a gente sai do ponto A para o ponto B. Se guia é porque tem um caminho. Ele guia você a quê? Há um propósito? Oh, muito bonito, mas não me respondeu. Há um propósito. E qual é esse propósito? Ele te guia a quê? Deus. Não é nada assim, tipo, é algo muito simples, gente. Ele te guia a quê? Deus. Não, porque se você é filho de Deus, você já está com Deus. Por que ele te guia a Deus? Ele te guia a quê? Olha, os versículos anteriores, eles também se referem, em Romanos 8, ao Espírito Santo. E ele explica que o guiar, esse guiar do Espírito, ele vai levar você a mortificar as obras da carne. Então, esse ponto A, você está no ponto A, você precisa ir para o ponto B. Esse caminho é um caminho de morte. É um caminho de mortificar as obras da carne. Quando eu falo morte, não é a morte física. Mas é morte de sacrifício, de talvez eu não deva fazer determinada coisa. Talvez eu tenha que fazer isso, porque a Bíblia diz que eu tenho que fazer isso. Jesus disse, amem os seus inimigos, orem aqueles que vos perseguem, porque assim vocês serão conhecidos como filhos de Deus. Porque o Filho de Deus é guiado pelo Espírito Santo de Deus a mortificar as obras da sua carne e a viver conforme o Espírito. E quais são os frutos do Espírito, ou o fruto do Espírito em Gálatas 5? Amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Então o Espírito te guia a isso.
a produzir fruto, a produzir amor, alegria, paz, paciência, a paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Talvez um dos mais difíceis. Domínio próprio, dominar-se a si mesmo. É não rebater o que o outro fala. É muitas vezes dar a sua face. É engolir seco algumas vezes. É não soltar o palavrão. Domínio próprio. Então, o Filho de Deus é guiado pelo Espírito Santo a isso. Continuando. Porque vocês, verso 15, vocês não receberam um espírito de escravidão para conduzi-los novamente ao medo. Em vez disso, receberam o Espírito que nos torna filhos. Agora, esse filho é o filho gerado. Tá vendo por que na língua portuguesa perde um pouquinho? Agora é o outro termo. Então, ele começou falando do filho maduro e agora ele diz, vocês receberam o Espírito e se tornaram filhos, por meio do qual clamamos, Abba, isto é, querido Pai. Abba, Pai. Abba é uma palavra no aramaico que significa paizinho. Só que não é paizinho no sentido de paizinho, no sentido qualquer. Na verdade, essa palavra, o significado dela é de quando a criança está aprendendo a falar e ela vai balbuciar. Então, papá, sabe? Eu lembro quando a Lara estava aprendendo a falar, começou, eu tenho até gravado o áudio, né? Que eu falava assim, fala mamãe, ela, papá. Fala titia, papá. Fala vovó, papá. Ela só falava papá. E aí, insistindo, que eu fiquei nesse exercício, né? Alguns dias. Aí saiu, mamã. Eu gravei. Gravei. Bom, é esse papá, sabe? Papai de criança pequenininha. Filhos gerados. Então o Espírito Santo permite que você, papá, que você reconheça como pai. O próprio Espírito dá testemunho a nosso espírito de que somos filhos de Deus. Somos filhos gerados. E se somos filhos, agora é o filho maduro de novo. E se somos filhos, então somos herdeiros. Herdeiros de Deus e co-herdeiros do Messias. Se sofremos com Ele, a fim de também sermos glorificados com Ele. Não acho, verso 18, que os sofrimentos pelos quais passamos agora sejam dignos de comparação com a glória que será revelada em nós no futuro. A criação aguarda com muita expectativa que os filhos de Deus, que filho é esse? Filho maduro. Que os filhos de Deus sejam revelados. Então, na criação, ela aguarda a manifestação dos filhos, não dos filhos que foram gerados. Porque às vezes nós olhamos para a igreja como um todo, a igreja no Brasil, por exemplo, somos muitos filhos gerados. E quantos são filhos maduros? Qual que é a diferença de um filho gerado e um filho maduro? A Bíblia, ela nos ensina que há uma diferença de alimentação. Paulo mesmo fala, né? Porque vocês ainda são filhos, se alimentam do leite espiritual. E vocês deveriam alimentar-se de alimento sólido. O que a gente entende como alimento? Leite para filhos ou alimento sólido? Às vezes a gente ouve, né, por exemplo, uma mensagem e a gente pensa assim, nossa, esse alimento sólido, puxa, tô cheio, comi bem.
Às vezes a gente ouve, por exemplo, outra palavra e a gente pensa, esse é um leitinho, porque esse eu já conheço. Na verdade, tudo que você ouve daqui é leite. Tudo. Tudo que você ouve aqui na igreja é leite. Você costuma ouvir pregações no YouTube? Tudo leite. Não importa quem pregue. Leite. Alimento sólido não vem assim. Que diferença é essa? Então vamos pensar lá no bebê. O bebê, quando nasce, toma leite. Esse leite, ele é digerido a princípio por quem? Pela mãe. Então, a mãe vai lá, comeu, se alimentou, né? Comeu o que seja. Mas acontece um processo dentro dela e as vitaminas, tudo aquilo que ela consumiu de bom e às vezes até o que consumiu de ruim, vai para esse leite que a criança se alimenta. Então, quem prepara esse leite é a mãe. Sabe que uma vez eu ouvi um pastor que pegou, e não sei se vocês já ouviram isso, ele encheu 2 bexigas, colocou debaixo da blusa e foi para o culto a pregar, com 2 bexigas na blusa. E ele falava exatamente disso. Até quando vocês vão ficar se alimentando do leite? Ele falava assim, eu não aguento mais vir aqui e dar leite. Por quê? Porque o leite é processado pela mãe, as vitaminas. Então quem é que foi lá atrás? Quem é que orou? Quem é que buscou? Fui eu. Ou outra pessoa que estiver pregando. O líder de célula, não importa. Ou a pessoa que você assiste no YouTube, não importa. Leite. Porque outro foi atrás daquele alimento e preparou ele para você. Por isso, tudo que vem daqui, leite. Percebe? Eu não estou falando de qualidade de mensagem. Até porque isso é muito relativo. Vai muito da unção, do chamado de cada um, da busca de cada um. Então eu não estou falando de qualidade. Eu estou falando de processo. O que vai daqui, leite. Leite é para filho gerado. As igrejas estão cheias de filhos gerados que se alimentam apenas de leite. Como que é então o alimento sólido? Como você adquire o alimento sólido? Trabalhar, às vezes tem que trabalhar na mesa, né? Pensando até numa criança, como que ela vai e tem acesso ao alimento sólido? Às vezes tem uma fruteira, ela vai lá, ela pega uma banana, ela casca a banana, ela come. Alimento sólido é aquele que é preparado por você. É a sua vida com Deus. É quando você pega o texto e você lê. Às vezes 30 vezes um único versículo. E Deus fala com você. Isso é alimento sólido. É isso que amadurece o filho. Alimento sólido. Então eu não dependo de uma mensagem que é dada no domingo. Eu não dependo de um vídeo colocado no YouTube, de um pregador que na verdade tem que ser minha busca. Porque senão tudo vai ser leite. Então a diferença é aquilo que o seu organismo consegue processar para você mesmo. Mas é uma pequena diferença. Há uma outra diferença entre o filho gerado e o filho maduro. O filho pequeno, ele só sabe pedir. Então, as meninas, por exemplo, pedem para mim leite. Nescau, Toddy. E aí eu vou lá e preparo. E aí, tá muito quente. Tá muito frio. Eu quero morno. A Lara fala isso, eu quero morno. Porque ela quer na temperatura exata que ela gosta. Filho imaturo ainda.
Não, Senhor, eu quero tal coisa. Ah, mas eu não quero assim, eu quero daquele jeito. Vai ao pai para pedir, pedir, pedir. O filho maduro, ele sabe dar. Então, por exemplo, eu cresci, né? Não na altura, mas na idade, né? Não, na verdade, não para os lados todos, né? Cresci. Quando eu era pequena, pedia. Hoje, eu tenho que dar. Então, por exemplo, quando meu pai e minha mãe estão em casa, né? Mais a minha mãe está em casa, eu falo assim: você quer tomar um café? Eu vou lá e faço café para ela. Ah, você quer comer alguma coisa? Olha, eu tenho pão. Quer que eu passe a margarina? Ah, eu fiz tal coisa. Eu fiz bolachinha. Você quer bolachinha? Percebe a diferença? Filho maduro dá. Agora imagina, minha mãe vai em casa e eu falo assim para ela: mãe, quero leite. E aí ela vai fazer o leite e eu falo assim: ah, não, tá muito quente, tem que mornar. Condiz com uma mulher de 41 anos? Condiz? Não condiz. Embora, né, há uma pesquisa internacional aí de que os homens só saem da adolescência com 44 anos, tá? Esse ano eu saio também. Só para quebrar o gelo. Esse ano eu saio. Os homens só saem da adolescência com 44 anos. E aí, é por isso que às vezes a gente vê lá, tá procurando um joguinho do videogame para comprar, né? Procurando joguinho, eu vou comprar o tal. Eu vou fazer tal coisa. Tá na adolescência ainda. Por isso que deixa a roupa jogada. Tá na adolescência, né? Bom, o filho maduro, então, ele sabe oferecer. O filho maduro não fica só pedindo, ele tem ação. Eu quero que você medite nesta manhã. Que tipo de filho você tem sido? Você nasceu com um propósito. Deus desejou você. E Deus se preocupa com você como filho durante toda a sua vida. Mas Ele se preocupa com o seu amadurecimento. Ele não quer que você continue um bebê espiritual. Ele não quer que você continue se alimentando apenas de leite. Mas, na verdade, tudo que você ouve, você precisa ir lá na Bíblia. Será que é isso mesmo? Será que ela está falando isso? Você precisa ter a sua própria busca, ter o seu próprio crescimento. Só daremos fruto se formos filhos maduros. O que está faltando na sua vida para amadurecer? O que está faltando na sua vida para amadurecer? Feche seus olhos. Som do seu coração. Nós dissemos que o filho maduro, ele é guiado pelo Espírito Santo de Deus. Ele é guiado a deixar as obras da carne e a viver conforme as obras do Espírito. Quais são as obras da carne? O que você precisa abandonar na sua vida? A palavra do Senhor, ela é muito clara com relação às obras da carne. Diz que a velha natureza, ela realiza a imoralidade, a indecência, a adoração de ídolos, o ocultismo, o ciúme, a ira, a ambição egoísta, a intriga, a inveja, a embriaguez, orgias e
coisas semelhantes a essas. Isso tudo que eu citei, eu apenas li para você o que está no capítulo 5 de Gálatas, versos 19, 20 e 21. O Espírito Santo, ele quer levar você a um processo de superação. E provavelmente ele já começou esse trabalho. Provavelmente ele já incomoda o seu coração com muitas coisas que você deve deixar para trás. Provavelmente ele incomoda o seu coração com muitas práticas que cabem à velha natureza, que cabem ao velho homem. O Espírito Santo talvez incomode você e você nem sabe o que é, mas quando você fala algo que não deveria, você sente um leve incômodo dentro de você. Quando você exagera em alguma coisa, você sente outro incômodo dentro do seu coração. Quando você discute dentro da sua casa, outro incômodo. É o Espírito Santo sinalizando para você que essas coisas não combinam com o filho maduro que Deus quer que você seja. Senhor, eis-nos aqui. Eis-nos aqui abertos ao processo do Teu Espírito Santo. Senhor, eis-nos aqui querendo o Teu toque para transformar a nossa vida. Senhor, purifica-nos, limpa-nos. O que o Senhor deseja para nós? O que o Senhor, como Pai, deseja para nós? Aonde o Senhor quer que cheguemos? Senhor, eis-nos aqui diante da Tua presença. Eis-nos aqui diante do Teu altar, pois queremos buscar a santidade, uma vida irrepreensível. Quero que você sonde o seu coração. Como foi a sua semana? Qual foi o seu comportamento essa semana? Qual foi o seu comportamento dentro da sua casa, com a sua família, com o seu marido, com a sua esposa, com seus filhos, com seus pais, com seus irmãos? Qual foi o seu comportamento com seus amigos? Quais os pensamentos que passaram pela sua mente? Tudo isso pode ser colocado diante do Senhor. Mas mais que isso, eu quero que você aprenda a desenvolver a sua fé. Aprenda a ser filho maduro. É a palavra de Deus. É a busca por Ele que vai nos amadurecer. Ó Senhor, purifica a nossa vida. Toca, Senhor. Toca, Senhor. Rasgamos o nosso coração. Rasgamos o nosso coração e reconhecemos tanto as nossas falhas como a dependência de outros, a dependência de pregações, a dependência de sermões, de vídeos, a dependência de outros filhos, quando o Senhor não nos criou para sermos dependentes, mas apenas dependentes de Ti. Senhor, incomoda-nos para buscarmos mais a Tua presença, para nos expormos mais a Tua palavra. Incomoda-nos, ó Deus, em nome de
vezes, sinalizando coisas que precisam ser mudadas. Mas esse incômodo, ele vai acontecendo à medida que você mesmo busca ao Senhor. A sua busca, quando você entra no seu quarto, e aqui o quarto sentido figurado, porque pode ser o seu banheiro, pode ser o seu carro, pode ser a sua caminhada, mas quando você se fecha e fala: Jesus, o que o Senhor está querendo de mim? O que eu posso te dar?